ACL, Access Control List, ou em português, listas de acesso. São geralmente utilizadas para filtragem de pacotes. As ACLs são uma ferramenta para classificação de tráfego de múltiplos propósitos. Então, uma vez que a gente configura uma ACL, ela é apenas configurada no switch, ela não tem função nenhuma. Geralmente, ao configurarmos uma ACL, aplicamos a uma interface física, uma interface VLAN, para filtro de pacotes. Mas elas podem ser utilizadas para outros propósitos, como por exemplo, controle de acesso à rede. As ACLs trabalham com um simples packet filter, no caso, fazendo a inspeção ali de cada pacote que passa e se ele satisfaz a condição, ele pode ser permitido ou descartado e geralmente são aplicados em dispositivos de borda. Quando a gente fala em dispositivos de borda, podemos dizer aqui roteadores com saída para a internet, roteadores com saída para uma filial, mas também podemos aplicar no roteamento entre VLANs, podemos aplicar nos switches de acesso, dependendo das necessidades de cada um dos serviços da rede ou de negócio. Tá? Podemos aplicar a CL também para gerenciamento, no caso, vamos dizer, criar uma CL só para permitir que somente determinada rede pode dar telnet, acessar via HTTPS ou fazer uma chamada via API para o equipamento. Então, com a CL a gente pode filtrar quais redes, por exemplo, tem uma rede específica de TI e somente essa rede de TI, que são os administradores de rede, pode efetuar telnet, SSH, HTTP, HTTPS, fazer uma chamada via API para o equipamento. Também podemos utilizar as CLs para controle de roteamento, fazendo route filtering ou para fins de redistribuição de protocolos. Nos switches baseados no Conair, as ACLs também são utilizadas para classificação de tráfego para fins de QoS. Também podemos utilizar alguns modelos de switch com funções de roteamento ou em roteadores HSR, MSR, as ACLs para classificação de tráfego para o pacote que você queira aplicar, para que ele seja traduzido, para que tenha a tradução de endereço, ou para aqueles pacotes que não vão ser traduzidos. Como também podemos utilizar ACLs para limitar o output do debug. Mas as ACLs são geralmente utilizadas para filtrar o tráfego em uma interface. As regras determinam como dar match, né, na verdade, satisfazer uma condição, uma vez que o pacote que está passando, por exemplo, validando o endereço IP de origem e destino, e ele satisfaça uma condição que está dentro de uma ACL, o switch vai tomar a ação de permitir o pacote passar ou ser encaminhado, descartar o pacote com deny, e no final de cada access list é implícito o status de deny all, isso é, não satisfez nenhuma das condições, o pacote será descartado. Falando da utilização, o filtering permite ou descarta pacotes que são roteados ou comutados. No caso aqui, o site A para o site B, o roteador do site B ele vai validar o tráfego, ter uma CL aplicada, e uma vez que satisfaça a condição, ele deu match no pacote, ele pode, por exemplo, descartar o pacote. Como também a CL pode ser utilizada para classificação, para identificar o tráfego para ações como QoS, VPN, IPsec e assim por diante. A estrutura de uma ACL. As ACLs são um conjunto de regras chamado de Access Control Entries, ou ACS, e são várias regras sequenciais, uma embaixo da outra. Falando da sintaxe das ACLs. As ACLs podem ser configuradas com número ou nome, para você criar uma ACL. Dentro da ACL, você vai criar as ações, né, de permitir ou descartar ou negar um determinado tráfego, passar uma vez que a condição é satisfeita. E as ACLs já têm também de diversos tipos, como básica ou standard, avançada ou extended. Temos também as séries de camada 2. Mas basicamente nós configuramos uma série básica ou uma série avançada, no caso Standard ou Extended. A básica basicamente vai utilizar o endereço IP de origem ou o endereço da rede de origem para fazer o filtro do tráfego. A avançada ela vai utilizar parâmetros de camada 3, como endereço de IP, de origem e destino, parâmetros de camada 4, como TCP, UDP, alguns protocolos de camada 4, portas e assim por diante. Ela pode trabalhar com o tipo de tráfego IP na maioria dos casos e podemos também trabalhar com as condições. As condições comuns para uma ACL. O endereço IP, os protocolos de camadas superiores, trabalhando parâmetros como TCP, UDP, podemos trabalhar, por exemplo, com ICMP, OSPF,
Podemos trabalhar com options do cabeçalho IP, com portas TCP e UDP, como os tipos os types, né, no caso do ICMP, e flags do TCP. E também algumas opções específicas dos protocolos. Aqui eu digito ACL, Advanced. Uma vez que a gente digita a palavra Advanced, os parâmetros que são permitidos para serem configurados dentro da ACL, eles são diferentes de quando a gente digita a ACL básico, da ACL Standard. No caso, como disse a ACL básica, ela permite apenas configurar a rede de origem para filtro. A Advanced já permite que seja incluído outros parâmetros da camada de rede, como origem de IP de origem e destino, como também algumas informações de camada 4, outros protocolos. Então aqui, Rule 0 permite TCP, origem source, 172.16.1.1, a máscara 0, que no caso é uma máscara coringa para host, destination, destino 92.168.1.1, aqui também a máscara de host, isto é da máquina, né? não de uma rede, com destino igual, equal, www, a porta 80. Então, a máquina com origem 172.16.1.1, com destino ao 92.168.1.1, com destino à porta 80, pode passar. Na regra 5, nega o tráfego IPv4 de qualquer origem para qualquer destino. Se não for a regra 0, tudo que não for a regra 0, que não der match na regra 0, ele cai na deny IPv4 NN. O processamento de uma CL. Falamos que a CL ela faz uma leitura top-down, isso é, da primeira regra até a última regra, é sequencial. Lê a regra 0, lê a regra 1, lê a regra 2, lê a regra 3, e aí se ele não der, ele cai no full match, que é a regra do NN. É configurado com deny NN. No caso, não satisfez nenhuma condição, ele nega qualquer coisa. Podemos também colocar um permit NN, mas na grande maioria dos casos colocamos uma regra mais restritiva. Tudo que não está explícito é negado. No Conware existem três tipos de ACL. As de camada 2, que especificam o endereço MAC de origem e destino, VLAN ID e tipos de protocolo Ethernet. A de camada 3 básica, que as regras especificam somente o endereço IP de origem, como eu já disse. E a de camada 3 Advanced, regras especificam diferentes campos de camada 3 e de camada 4. Para definir uma ACL, é possível digitar ACL, o tipo Advanced ou Basic, e o número, mas também é possível digitar o nome para ACL, né? No caso, se formos usar a numeração, do 2000 a 2999, você consegue especificar uma ACL básica. De 3000 a 3999, uma série avançada. E de 4000 a 4999, especificar uma série de camada 2. Wildcard Mask. As Wildcard Mask ou máscara coringa são utilizadas como complemento aos endereços de IP ou de rede adicionados a uma CL. Elas dizem ao software quais bits do endereço de rede considerar ou ignorar durante a comparação. Então, por exemplo, eu tenho o endereço IP 92.168.1.2 e ele vai ser confrontado com a entrada, né, da CL 192.168.1.0 com a máscara 0.0.0.255. Tudo que é zero eu devo considerar e tudo que é 255 eu devo ignorar. Então ele vai considerar os três primeiros octetos. Esses três primeiros octetos satisfazem a condição quando comparados à CL? Sim, satisfazem a condição. Uma vez que a condição é satisfeita, ele será comparado com a ação de permitir ou negar. O endereço 9268.1.10 é a mesma coisa. Ele é comparado com o endereço de rede com a wildcard mask, compara quais bits serão considerados e quais bits serão ignorados. As wildcard mask geralmente são o oposto das máscaras de rede. Por exemplo, uma máscara barra 24, como 255.255.255.0, se torna 0.0.0.255. O bit 0 da wildcard significa check, isso é para ser validado, e o bit 1 da wildcard mask significa ignore, no valor correspondente. Então, por exemplo, para calcular a máscara de subrede, subtraia a máscara de rede por 255. Então, temos a máscara aqui,
255, 255, 255.64. Eu faço a comparação, faço a subtração com 255, 255, 255, 255 e a máscara coringa ou wildcard mask seria 0.0.0.191. Isso seria o valor que eu adicionaria na ACL. Exemplos. Precisamos dar match no endereço 9268.1.12. Como é o endereço de host, eu coloco a wildcard como 0.0.0.0. O conware ele acaba transformando tudo isso em zero, tá? Às vezes você pode ver o valor que você configurou da máscara de hoje como zero. O endereço 10.0.0.128/25 se tornaria 10.0.0.128 e a máscara coringa 0.0.0.127. Aqui ele está fazendo uma sumarização da rede 10 com a rede 11. E aí ele transformou num /23. E aí a wildcard mask seria 0.0.1.255. ACL básica. Antes de falarmos da ACL básica, vamos dar uma olhada no cabeçalho IP. Nós temos os dados encapsulados pelas camadas superiores, depois encapsulado pela camada de transporte, encapsulado na camada de rede e encapsulado na camada de enlace. Olhando especificamente para o cabeçalho IP, né, das informações importantes para uma ACL básica, o endereço IP de origem. Temos aqui também o endereço IP de destino e o protocolo, mas a informação mais importante é o endereço IP de origem. Uma ACL ela vai ser comparada do ponto de vista do equipamento. No caso aqui, usando como exemplo um roteador, quando o pacote está entrando no equipamento, podemos dizer que ele faz o caminho in ou inbound. E o caminho de saída, out ou outbound. Sempre quando vamos aplicar uma ACL, temos que pensar do ponto de vista do equipamento. Se você vai aplicar na entrada do tráfego no equipamento ou na saída. O interessante de você aplicar na entrada é que você já pode filtrar o pacote antes que ele seja processado no equipamento e seja encaminhado. Na saída você vai precisar que o roteador ou switch processe o pacote e aí na saída você vai filtrar. Tudo vai depender da aplicação que você vai precisar aplicar a política. Exemplo de funcionamento. Então temos o endereço de origem 92.168.930, que quer falar com 10.10.1.15. Nós temos aqui na interface giga/1/0/10 o comando packet filter 2000 inbound. O 2000 é o número da CL, no sentido inbound de entrada. Então aqui está a CL 2000. Então ele vai falar, se a origem for 9268.1.0/24, pode passar. Só que aqui ele é um 92689. Então ele cai para a próxima regra. Se a origem for 92683.0, pode passar. Não satisfez a condição, ele cai para a próxima. Se a origem for 92689.0, não pode passar. Satisfez a condição. Então o pacote ele é descartado. Todos os outros pacotes podem passar. Depois eu posso colocar todos os outros pacotes não podem passar. Exemplo de uma configuração de ACL. A regra abaixo permitirá o acesso Telnet SSH somente para um 72.31.1.100. Por exemplo, pode ser uma jump box, aqui é um servidor que os administradores têm que conectar nele para efetuar Telnet SSH para os equipamentos de rede. Então, nesse caso, esse switch com uma ACL básica, com o número 2000, criou a regra rule permit source, né? Regra permite a origem 172.31.1.100. Máscara de host. Só esse cara pode dar telnet. A próxima regra é rule deny qualquer origem. Dentro do serviço de telnet, eu aplico telnet server ACL 2000. Dentro do processo de SSH, eu configuro SSH Server ACL 2000. Uma ACL para limitar o telnet SSH apenas para o servidor autorizado à administração do equipamento. Para validar, display ACL e o número da ACL. Display ACL 2000. Ele vai dizer que tipo de ACL ela é, quantas regras tem. E o step. O step basicamente é você criou a primeira regra, a regra é 0. Você criou a segunda regra, ele vai usar o step 5. A segunda regra vai ter a rule 5. Criou mais uma regra, rule 10. Criou mais uma,
Rule 15 e assim por diante. Aqui temos uma ACL nomeada. Então, ACL Basic, Name, TI. Rule permite origem, 192.681.0 com a máscara 0.0.0.127. Máscara wildcard .127. Rule permite source 192.682.0 com a máscara 0.0.0.255. Rule deny qualquer origem, quit. Então aqui vou na interface gigabit 1/0/2, o comando packet filter para você implementar CL, e aqui das opções, ó, é uma CL básica que você vai implementar, é uma CL avançada, você vai aplicar ela baseada no nome dela, e aí você coloca packet filter name, nome da CL TI e o sentido, inbound, na entrada. Então no tráfego de entrada ele vai inspecionar, satisfez a condição, ele executa a regra, permite ou deny. Dentro da ACL, você pode digitar o comando display this e você vê a ACL na ordem das regras e a rule. Rule 0, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. É possível mudar o step, digitando, por exemplo, step 1, ele vai sequencial, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu, por exemplo, aqui, digitando step 7, do display diz, ele faz múltiplos de 7. São 7, 14, 21, 28, 35 e assim por diante. Para que eu uso o step? Digamos que você criou as regras, você precisa colocar uma CL no meio de duas regras. Por exemplo, adicionar uma regra aqui no meio. E aí, com step, você consegue abrir ou diminuir os saltos, né? E adicionar entre as ACEs a regra que você deseja. ACL avançada. Voltando aqui para o nosso cabeçalho, dentro do cabeçalho IP, pontos importantes para validarmos numa ACL avançada. O endereço IP de origem, endereço IP de destino, o protocolo. Podemos validar também, dentro da camada 4, a camada de transporte, a porta de origem, porta de destino, flags TCP e os tipos de protocolo também que são de camada 4, além do TCP e UDP. As ACLs estendidas permitem validar o endereço de origem, destino, protocolo, número de portas, campos de QoS, IP precedente e DSCP priority. Como naquele exemplo, a CL Advanced 3000. Rule permite TCP 172.16.1.0, máscara de host, é esse computador aqui, com destino 92.681.1, 92.608.1.1, com máscara wildcard host, esse servidor aqui, destination porta 80. Então é permitido ele efetuar um HTTP, por exemplo, para esse servidor. A próxima regra é deny IPv4 NN. Depois eu venho na interface giga 1/1/1/0/1 do roteador, packet filter 3000 inbound. Então na entrada ele vai aplicar essa regra. Satisfez a condição, permite, ou se a regra de deny. E aplica a regra ao pacote. Display ACL 3000. Ele mostra que é uma advanced com duas regras. O step é 5. E as regras aqui, permite destination com a máscara e a porta de destino. E a regra 5, deny IP. Outro exemplo de configuração, ACL Advanced 3004. Rule permite IP, então no caso que eu estou digitando IP, eu poderia colocar TCP, UDP e as outras opções. Source, a rede 172.31.1.0, máscara /24, wildcard mask 0.0.0.0255, destination 92.681.1, o endereço de host. A próxima regra, rule permite source 172.31.1.0, a mesma rede de origem, com destino uma outra rede 92.2.0/24, wildcard mask. E uma terceira regra dessa mesma rede, com destino 192.183.0. E a última regra, rule deny IP source N. Perceba aqui que eu não digitei os números das rules. E aí ele vai acrescentando automaticamente baseado no step. Depois vou na interface VLAN, Packet Filter 3004 Inbound. Aplico lá na entrada da interface VLAN. Então, quando houver roteamento entre VLANs, ele fará a inspeção e poderá descartar o pacote. Ou deixar permitir. Onde aplicar? Cada série deve ser aplicada onde há maior eficiência. As regras básicas são: as séries avançadas, mais perto possível da origem do tráfego a ser filtrado. As séries básicas, como a série padrão não especifica o endereço de destino,
Coloque-as mais perto possível do destino. Então, as CLs avançadas mais próximo da origem e as ACLs básicas mais perto do destino. As ACLs básicas também podem ser utilizadas na proteção do gerenciamento dos equipamentos, como mostrado anteriormente. Outros fatores podem incluir extensão do controle do administrador de rede, largura de banda e facilidade de configuração na hora de aplicar a ACL. ACL Design. As ACLs são utilizadas para prevenir determinados tipos de tráfego no acesso à rede. As ACLs são utilizadas para permitir tráfego seguro, de acordo com as regras de negócio. O uso efetivo de ACLs requer um claro entendimento de quais portas devem ser bloqueadas e permitidas e o uso adequado das ACLs avançadas. O uso de programas como o Nmap, né, que ele faz um scanner de rede, de portas, pode ser utilizado para descobrir quais portas estão abertas para uso em equipamento. Por exemplo, você colocou um roteador na internet, colocou as ACLs para proteção de rede, e aí você, a partir da internet, roda um Nmap com os endereços que estão sendo anunciados pelo seu roteador para ver quais portas e quais endereços IP estão vulneráveis para sofrer um scanner de um atacante ou para ser explorado por um atacante.